Deus te abençoe. Seja bem-vinda a mais um episódio do Bálsamo com Vida, terceira temporada. Que legal! Esse projeto surgiu no coração de Deus para nos inspirar a crescer, a amadurecer. O chamado do Bálsamo é esse, trazer verdades de Deus para que a gente cresça e amadureça, né? Nos tornando uma versão melhor de nós mesmos. E nessa temporada a gente está tratando de temas que vão nos inspirar para o nosso Congresso de Cura Interior, que vai acontecer dos dias 20 ao dias 23 de abril. Tá chegando, marca aí na sua agenda. Presencialmente será na Igreja Metodista Central de Cariacica e online aqui no nosso canal. E você está mais do que convidado. E por falar em convidado, hoje a gente tem uma convidada especial. Olha que linda que ela é, gente. Espera aí que eu vou fazer a surpresa para você, que só conhecia ela dos livros. Essa é a Maísa. Sou eu, gente. Linda! Linda! Gente, ela não é linda? Para você que só conhecia a Maísa dos livros, eis aqui a Maísa. Mai, gratidão. Gratidão por ter aceito o convite para estar aqui conosco. É um prazer estar aqui com você, com vocês aí também. É a primeira vez que eu venho aqui, então eu tô um pouquinho nervosa, me compreendam, por favor. Mas é um prazer estar com vocês. Ai, que bom, que bom. A Maísa, eu preciso te contar que ela não é só um personagem dos livros do pastor Josimar. Ela é o pessoal da livraria, fictícia, né? Achava que você só era o pessoal da livraria também, né? Mas não é só isso. Eu preciso te contar que a Maísa é ministra de cura interior do Ministério Bálsamo de Gileade e ela também é psicóloga. Olha que legal. Deus tem um chamado lindo no coraçãozinho dela. Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso. Mas antes, a gente não começa nada nessa casa, né, Mai? Sem orar. Sem orar. Então eu quero que você ore comigo para abençoar esse tempo, pedindo a Deus para se manifestar e falar conosco, porque o tema hoje é bombástico, gente. Uau. Negacionismo emocional. Você vai entender o que é isso e vai entender como combater isso, ok? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo no Teu altar, consagramos as nossas vidas, consagramos a Ti, Senhor, tudo e todos que estão envolvidos para que esse bálsamo com vida aconteça, equipamentos, equipe, nós consagramos tudo, Senhor, essa rede que nós estamos usando para que os Teus filhos, o Teu povo receba essa verdade, essa ferramenta. Nós consagramos tudo, consagramos a minha vida, a vida da Maísa, no Teu altar. Pedimos, Senhor, que o Senhor se manifeste, vem falar com a gente, vem abrir os nossos olhos, vem trazer a Sua revelação, porque nós só estamos aqui por Sua causa. Queremos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, Mai, todo mundo só te conhecia dos livros, a maioria das pessoas só conhecia dos livros. Você que já acessa a editora, a Maísa coordena a editora, né, a editora Bálsamo de Gileade, os livros do pastor Josimar. Mas a sua carinha, a maioria das pessoas não conhece, né? E também não conhecem esse chamado que Deus te deu também para ser ministra de cura interior e para ser psicóloga. Como é que tem sido esse chamado na sua vida, Mai? Como é que o desafio tá aí para você conciliar editora, cura interior, consultório de psicologia? Desafio. Então, a gente não pode falar que é difícil, a gente tem que falar que é desafiador. 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 Viu? Dica. Tem sido desafiador, mas eu creio que essa é a missão que Deus tem pra mim. Então, eu estou, pra você que foi no nosso último encontro SMAP, eu estou totalmente derramada. Me ofereci como libação. Então, o que Deus tem me dado como missão, eu tenho aceitado nesse tempo, então Ele tem enviado as ferramentas, tem enviado o descanso, mas tem sido desafiador, sim, com certeza. Uau! Principalmente conciliar, né, Mai, essas ferramentas. É muito Deus mesmo, né? Muito Deus. E, gente, eu acho lindo porque
A Maísa não é ministra de Cura Interior por causa do pastor Jucimar. Claro que ele é o mentor dela, influência, sacerdote e pai, mas ela aceitou o chamado. Sim. Né? É incrível isso, ver a família pastoral funcionando, a pastora Berê, o Marcos Pérez Ramos, com muito respeito, Maísa Pérez Ramos, com muito respeito. Então, vê-los funcionar de forma totalmente derramada, né? É muito lindo. Pra gente que anda pertinho, é emocionante ver isso, é muito lindo mesmo. Eu tenho muito orgulho de vocês. É a nossa missão, gente, servir vocês. Isso aí, a nossa missão. Entrando no tema agora que a Maísa já se apresentou, você já conhece o rostinho dela, negacionismo emocional. Que tema, hein, mãe? Difícil essa missão. Difícil essa missão. Forte. Por que entender negacionismo emocional é importante para governar as emoções, fazendo o link com o nosso congresso, né? Por que que... Estou ansiosíssima por esse congresso, mas depois a gente fala disso. Vamos falar de negacionismo. Tá, vamos por partes. É importante a gente entender primeiro o que é negacionismo. Porque eu não sei se você está notando, mas essa palavra está muito na moda. Uhum. Negacionismo está super na moda. As pessoas, principalmente no mundo todo, mas a gente percebe muito isso aqui no Brasil, as ideias estão muito polarizadas e às vezes a gente acha que é só a política, mas não é só a política. Não. As ideias de forma geral estão muito polarizadas. Então as pessoas estão escolhendo o seu lado e defendendo esse lado como se fosse, sabe, time de futebol? Sim. Que as pessoas fecham o olho e defendem. É o meu time, acabou. Independente do que acontecer, independente das coisas que as pessoas praticam. Então, essa polarização tem acontecido nos nossos dias, aqui no nosso país e no mundo. E aí, essa palavra negacionismo ficou na moda. Uhum. E está sendo usada como uma forma de acusar, de ofender o lado que discorda de você. Então, quando alguém discorda do que eu acredito, eu vou lá e acuso ele de negacionista. Como se fosse um xingamento. Como se fosse Você é um negacionista. Não acredita na verdade, não tá vendo a realidade. Tipo, o papai conta uma história, quer dizer, o pastor Jucimar Ramos conta uma história, que... A gente esquece, chama ele de pai. Esquece. Mas ele é pai. E ele conta uma história que uma vez uma pessoa fazendo uma piada falou que a definição da palavra heresia é tudo que o outro ensina diferente de mim. Uhum. Claro que isso é uma piada, gente. Essa não é a definição da palavra heresia, tá bom? Pelo amor de Deus. Sim. Mas o negacionismo está sendo usado assim. Essa palavra negacionismo está sendo usada assim. Tudo que é diferente do que eu acredito, eu chamo de negacionismo. Mas não é bem por aí. Vamos falar então, já que a gente já esclareceu que negacionismo não é isso, vamos falar então o que é. Negacionismo é toda vez que, por qualquer que seja o motivo, eu nego uma determinada realidade ou uma determinada circunstância. Uhum. Só que a gente não está falando de negacionismo, a gente está falando de negacionismo emocional. Ok. Então, trazendo isso para o campo das emoções, a gente pode pensar que o negacionismo emocional, ele é quando a gente nega determinadas condições emocionais que acontecem dentro de nós. Isso é originado de um velho companheiro que a gente conhece muito bem, o luto. Sim. Vocês sabem muito bem que a primeira fase de enfrentamento do luto é a negação. E é a negação que origina o negacionismo emocional. Anotou, gente? Anota, porque é importante. E no luto, o luto acontece quando a gente perde alguma coisa que é preciosa para nós. Uhum. Muitas pessoas acham que luto é só quando a gente perde pessoas, e não é verdade. Sim. O luto pode acontecer, por exemplo, quando a gente se frustra com a expectativa com relação a outra pessoa. Por exemplo, eu imagino que a Ana seja de um determinado jeito, e aí, conhecendo ela, eu imagino ela é de um outro jeito que me decepciona. Uhum. Esse tipo de relação pode gerar luto. Uau. Pode gerar luto você perder um objeto que seja precioso para você, uma joia, um anel, uma roupa. Pode gerar luto alguém pegar alguma coisa emprestada com você e não devolver. Então, qualquer coisa que gere a sensação de frustração e perda pode engatilhar um processo de luto. Uau. E a primeira coisa que a gente faz no enfrentamento, quando engatilha o luto, é negação. É a primeira fase.
a gente fala assim, não é possível que isso está acontecendo, não comigo, isso. não aceito isso não é possível, isso não é justo. Então a gente nega aquela realidade pelo medo que a dor, que essa perda vai trazer para nós. Então, o negacionismo emocional vem disso. Vem quando a gente nega as nossas emoções, não admite que elas estão lá e, portanto, não enfrenta. Uau! Qual que é a segunda parte da sua pergunta? Qual que é a importância disso para governar as emoções? É que você não vai lidar com uma emoção se ela não está lá. Ou se você não admite que ela está, exatamente, né? Vou dar um exemplo. Pensa numa pessoa que tem problemas com ciúme. O ciúme é um indício de que uma pessoa tem medo de perder alguma coisa. Sim. Vou colocar alguém porque é mais fácil da gente entender ciúme quando claro que não acontece nessa casa, né? Com ninguém que tá aqui online com a gente. Não tô falando de você. Quando eu falo assim, você é força do discurso. Tô falando de outro você que também tem ciúme. Isso. Não é com você. Igualzinho, pai. Então, quando uma pessoa tem ciúme, ela persegue, ela sufoca a pessoa, o alvo do ciúme dela. E quando alguém vem falar, nossa, você é ciumento, hein? Ela fala, não, eu não sou ciumento, isso não é ciúme, isso é zelo. Ah, entendi. Mudou. É zelo, não é ciúme, eu tô cuidando do que é meu. E aí, como que você aprende a lidar com o ciúme se você não tem ciúme, se você tem zelo? Não dá, né? Pra tratar uma coisa que não tem, né? Então, a questão do negacionismo com governar as emoções é essa. Você precisa abrir mão do negacionismo para que você chegue à última fase de lidar com o luto, que é a aceitação. Sim. Você precisa deixar de negar e aceitar que a emoção está lá, e só assim você vai conseguir lidar com ela, tratar dela e aprender a governá-la. Ou seja, não adianta esconder debaixo do tapete, não adianta, porque se você não admite... A Beric fala assim, né? Quando a gente começa a dar as desculpinhas de que o ciúme não é ciúme, é o quê? Zelo. Zelo. Aí a Beric vira pra gente, não admite. Exatamente. Então, gente, tem que admitir. Pra tratar, tem que admitir. Não tem jeito. Fica a dica aí. Mas tem mais, né, Mai? Sim. A gente já desmistificou a questão do negacionismo, né? Que, na verdade, negar é uma realidade, isso, né? Exatamente. Que não significa se opor a uma filosofia do outro, não. O negacionismo emocional é eu negar as minhas emoções, isso está claro pra gente. Mas qual a diferença entre ser um negacionista e estar sustentando a base da minha fé? Tipo, por exemplo, eu admito que eu tenho medo, uma sensação que a gente normalmente não admite. Mas agora eu admiti que eu tenho medo. Ok. Mas eu executar o acreditar, porque o inverso do medo é eu... Fazer com medo mesmo. Fazer com mesmo... Com fé, eu creio. Então tem que ter um equilíbrio, né? Como é que a gente contrapõe isso aí? Essa pergunta ela é um pouco difícil, porque é sutil. No nosso dia a dia a gente não consegue perceber. É muito fácil a nossa fé se tornar obsessão. E muitas vezes a fé ela é confundida com negacionismo. Por exemplo, vamos pensar no milagre da cura da filha de Jairo. Jairo foi lá, procurou Jesus, pediu ajuda para curar a filha dele, que estava muito doente. E quando eles estavam no caminho, chegou um servo da casa de Jairo e falou, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. E aí Jesus virou para Jairo e falou bem assim, não tema, continue crendo. Ou seja, negou um fato. Pois né? É isso. Para uma pessoa que está de fora... Parece que Jesus está sendo negacionista. A menina morreu. O que mais que você vai fazer? Mas não era negacionismo, era fé. A ideia aqui que a gente precisa entender é que o negacionismo ele é baseado em pirraça emocional. Em você não querer admitir
que uma realidade ali está dada, que alguma coisa de precioso para você vai ser tirado, e você não admitir que o seu objeto de desejo seja tirado de você. A fé, ao contrário disso, ela acredita, a fé falando de cunho religioso, ela acredita que existe um ser superior que é bom e que tem poder para realizar. Sim. Você confia na pessoa e não no acontecimento. Jairo confiou em Jesus e não que a filha dele seria curada. Sim. No nosso dia a dia, é fácil perceber isso porque quando é negacionismo, quando é obsessão, as nossas emoções ficam perturbadas. A gente fica irado toda vez que alguém cogita, falando com a gente, cogita a possibilidade de que o nosso objeto de desejo não seja dado a nós. Sim. A gente faz literalmente pirraça, não tem? Crianças esfregando as perninhas assim? Não tem? Pirraça. Mas claro que não acontece aqui com os nossos espectadores. Já falei pra você, força do discurso. Então, quando você percebe que a sua alma tá pirraçando, é um indício muito forte de que isso não é fé. Trazendo isso para um outro campo, tirando um pouquinho a fé religiosa, a fé em Deus, a gente também pode confundir o negacionismo com crença, né? A gente, acho que vai ter, ou já teve um Bálsamo com Vida sobre crenças. Vai ser o penúltimo episódio. Isso, exatamente. A gente vai falar sobre crenças, e crenças são ideias que você desenvolve a respeito de você mesmo, a respeito dos outros, a respeito do funcionamento do mundo. E quando você desenvolve crenças saudáveis, naturalmente você vira uma pessoa que olha para o futuro com otimismo, que olha para as pessoas esperando o melhor delas. E às vezes as pessoas de fora olham para isso pensando, ela é negacionista, não tá vendo que essa pessoa não é isso que ela tá pensando. Mas não é isso. Se é de fato uma crença funcional, uma crença saudável, as coisas são levadas com leveza. Se a pessoa dá a resposta que você esperava dela, ótimo, você leva com leveza. Se ela não dá a resposta que você esperava dela, você leva com leveza, você lida com isso. Isso é uma crença funcional. Sim. Seria obsessão, seria negacionismo, se você desse uma crise, pirasse por isso, porque aquilo que você quer foi negado. O docinho que você queria, a mamãe falou que não tá na hora. Sim, é muito importante essa fala, porque a gente vive num mundo cético, né? É um mundo que Tomé perdeu há muito tempo, né? De ver para crer. Esse é a filosofia do nosso mundo, né? Sim. E a gente realmente, às vezes, é muito... um episódio que aconteceu comigo, por exemplo, com relação à minha ida a Israel. Eu sou voluntária em tempo integral, como a Maísa como todos do Bálsamo são. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, mas você vai fazer um compromisso de pagamento, sendo que você não tem renda fixa? Aí eu falei assim, não, mas Deus confirmou que Ele vai me sustentar e Ele quer me levar, porque o que Ele quer me dar lá é sobrenatural, faz parte da minha missão. Mas isso não entra na minha cabeça, não. Ou seja, na fala dela, ela estava me chamando de negacionista. Você não está aceitando uma realidade que você não tem condições financeiras para ir para Jerusalém. A fala dela para mim, né, me confrontando com isso. E aí eu precisei mostrar para ela que eu cria em Deus. A minha fé não estava em subir para Sião, ir para Jerusalém. A minha fé estava em Deus. Se Ele me chamou e Ele fez todas as coisas ao redor para eu ir, Ele vai me sustentar, e eu sou o Espírito, eu não tenho um Espírito, eu sou um Espírito. E Deus confirmou no meu Espírito, claro que também eu pedi conselhos, né? Sim. Conselhos ao meu mentor, para orar comigo sobre isso, conselhos aos meus pais, que são os meus superiores também, para orar comigo sobre isso. Eu não fiz de qualquer jeito, mas eu decidi crer. Então, exatamente. Eu não sou uma negacionista, eu estou exercendo fé. Mas se eu orasse por Jerusalém, para ir para Jerusalém e as coisas não funcionassem, não fluíssem. É aí que você ia descobrir do que é feita a sua fé. É aí que entra
a questão. Ser negacionista é ser pirracento. Não, eu quero ir, eu vou porque eu quero, Exatamente. porque... Não. Se Deus quer levar, isso funciona para tudo, gente. Eu tô dando um exemplo extremo porque é palpável, né? Foi algo que aconteceu comigo. Mas isso é para qualquer coisa na nossa vida. Um relacionamento, seja de amizade, seja relacionamento entre homem e mulher, para trabalho, que na verdade a gente entende o trabalho que a gente não fala que é secular. Para nós, a visão que a gente tem é que tudo é missão. Então, trabalho, né? Para tudo na vida a gente precisa ter essa dependência de ouvir a Deus para a gente não se tornar negacionista. Quantas pessoas eu conheço que queriam, fizeram isso para ter um trabalho, para que naquele trabalho eu vou ganhar o que eu quero, o que eu preciso, o que eu almejo, e chegou lá uma batalha que não era necessária, enfrentou questões. Ela foi negacionista porque ela não ouviu a Deus e acabou enfrentando questões complicadíssimas porque... Sim, e às vezes, Ana, é muito mais sutil do que isso. Às vezes, aquele de fato é o plano de Deus para você. Deus planejou aquele trabalho para você. Era isso que Deus queria. Só que você tirou o foco da sua fé em Deus e passou a colocar sua segurança no trabalho. Uhum. E a partir daí, não é mais isso que Deus quer para você. Sim. Por isso, para sempre saber... Isso é fé ou isso é obsessão? Uhum. Você sempre faz o exercício de entregar. Se Deus tirasse isso de mim, mas não adianta fingir que faz. É o teste do Isaac. É o teste do Isaac. Não adianta fingir que faz. Não adianta. Fingir que vai entregar. Não, você tem que, de fato, fazer essa entrega e analisar quais os seus sentimentos com relação a isso. Se a sua alma pirraçar, você já sabe. Tem gente que é tão negacionista, mas... Eu vou falar. Eu preciso falar. Tem gente que é tão negacionista que na hora de fazer a entrega do Isaac, fala assim, que Deus, antes de Isaac de Abraão matar Isaac, Deus entregou o cordeiro. Então, se eu entregar... Deus não vai deixar matar, Deus não vai levar. Não vale. É isso que eu chamo de fingir que entregou. Não entregou. Não vale. Tem que entregar mesmo. E se morrer, morre. E como diz o escritor aos Hebreus, Abraão não cria que Deus ia mandar um cordeiro para substituir Isaac no sacrifício. Abraão cria que Deus é tão poderoso. Isso está lá em Hebreus, gente. Que ele poderia trazer Isaac de volta das cinzas. Entende? Então, na cabeça de Abraão, porque se o escritor aos Hebreus falou isso, é porque ele... entende das coisas. A ideia é que Deus tinha prometido uma descendência a Abraão e Deus é poderoso para fazer o que ele quiser e Deus não mente. Uhum. Então, se Deus me prometeu, ele vai cumprir. Tá vendo que a confiança tá no Deus e não no Isaac? Sim. Então, se Deus tá pedindo Isaac, ele vai dar um jeito, ele vai me arranjar uma descendência, nem que seja das cinzas de Isaac. Traz Isaac de volta das cinzas, né? Que é a mesma figura que você usou da filha de Jairo. Sim, né? Jairo estava com Jesus e ele creu em Jesus. Ele deixou, né, pelo que a gente entende do texto, ele entregou a filha e decidiu crer naquele que é o caminho, que estava caminhando com ele na direção do milagre. Exatamente. E é isso que a gente precisa interiorizar, que a gente precisa acessar para nós não sermos negacionistas emocionais. Entender isso é muito importante para você fazer esse teste na sua fé e entender quais caminhos a sua alma tá trilhando, mas também é muito importante para você se defender quando alguém vier bater na sua porta e confrontar a sua fé. Você precisa saber que a sua fé não é negacionismo, que a sua fé não é obsessão, para que você não abra mão dela. Gente, que maravilha, mas a gente já está terminando. Lembra que você combater o negacionismo é ferramenta para você ter governo sobre as suas emoções. E foi isso que a Maísa falou aqui. Anota aí. Mas, Maia, antes da gente terminar, eu quero te fazer uma pergunta legal. Pergunte. Qual a sua expectativa que está aí gerando no seu espírito, no seu coração para o nosso congresso? Ai, muita expectativa. Eu tô esperando muito de Deus para esse congresso, porque é urgente na nossa geração.
aprender a governar as emoções. A nossa cultura vem construindo em nós aquela ideia de que a gente não manda no coração, de que as nossas emoções, só porque a gente está sentindo alguma coisa, é desculpa para ser irresponsável. Então, a gente encara muito bem um pai sair de casa e deixar a esposa e os filhos com uma mão na frente e a outra atrás porque se apaixonou e a gente não manda no coração. Mas manda sim. Manda sim. É pra mandar sim. E eu tenho certeza que isso vai ser aprofundado no Congresso, mas as pessoas acham que quando a gente fala de governo das emoções, a gente vai instalar cirurgicamente um botãozinho de liga e desliga na nossa alma pra gente conseguir desligar as nossas emoções e parar de sentir. Mas não é isso. É fazer o que precisa ser feito apesar do que você tá sentindo. É isso que significa governar as suas emoções. Que você manda nelas e não elas em você. Então a minha expectativa está muito grande. Eu espero que muitas pessoas sejam abençoadas nesse congresso. Amém. E que a gente tenha um impacto muito positivo nessa geração. Amém. Eu estou crendo junto com a Maísa, estou com a mesma expectativa. E eu quero te fazer um convite para você seguir as nossas redes sociais lá no nosso Instagram. Tem um material muito legal para você compartilhar o convite com outras pessoas. Não só você participar conosco, porque nós estamos convidando você, mas você convidar outros a participar disso. Ah, mas eu não posso ir presencial. Não tem problema. Se você vier presencial, melhor ainda. Vai ser poderoso, porque eu preciso te contar que já tem 2 anos que a gente não faz presencial, né, Mai? E a gente tá com muita saudade, gente, muita saudade. Pensa na saudade gostosa, assim, que a gente tá com aquela expectativa, uau, eu vou ver todo mundo. Então, a gente tá com essa expectativa. Se vier presencial, melhor ainda, vai ser na Igreja Metodista Central em Cariacica. No nosso site tem, inclusive, indicação de hotéis próximos, bem em conta, com valor, com telefone, com tudo que você precisa. Mas se você não puder vir participar presencialmente, participa conosco ao vivo aqui no nosso canal. Combinado? Porque vai ser poderoso e o ao vivo tem todo um gostinho de quero mais, todo um gostinho. A gente sente a presença mesmo de Deus se manifestando ali no ao vivo. Ok? Combinado? Antes da gente encerrar, eu quero recomendar para você materiais para você aprofundar esse tema. Vai te ajudar muito, curso Equilíbrio Emocional, lá no nosso site balsamodilharte.com.br, na aba Cursos, você vai acessar um curso chamado Equilíbrio Emocional. Nós tratamos de temas que também vão te ajudar a combater o negacionismo e trazer para você equilíbrio emocional. O curso Equilíbrio Emocional está liberado e também temos os cursos Codependência 1 e 2, que também falam sobre essa questão do negacionismo, mas no âmbito relacional. Quero te fazer esse convite. Esses 2 cursos estão no nosso site, mas o link vai ficar aqui também na descrição desse vídeo aqui, da nossa salinha, para você acessar e participar com a gente. Gratidão pela sua participação conosco, Maísa. Gratidão por ter participado. Gostou? Gostei muito. Agora a gente pode te convidar mais vezes, né? Pode. Linda. Não esquece que nós ainda temos muitos episódios. Esse é o 4º episódio. Então, você se programe e vem participar com a gente. E no Congresso, 20 a 23 de abril, Governando as Emoções, lá na Igreja Metodista Central. Vem com a gente, Deus abençoe e até o próximo episódio. Vamos orar pra gente terminar? Vamos orar? Isso, que a gente abençoa as pessoas, porque esse é um programa pra derramar vida sobre a sua vida. Tá vendo, então, gente? Ela não é a cara do pai, porque eu ia esquecer de orar. Mas a Maísa vai orar, porque ela é dessas, ela é filha do pai, entendeu? Mai, ora por nós. Vamos orar? Ora com a gente, se envolve nisso, porque assim você manda a mensagem para o mundo espiritual de que você está aqui com a gente e a unção vai chegar aí em você, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por esse momento juntos, gratos porque a Tua verdade foi trazida aos nossos corações, nós
Cremos que a revelação do Senhor chegou a cada pessoa que está aqui com a gente, assistindo Amém. esse vídeo. Amém. E que cremos que a tua palavra foi ministrada individualmente a cada um deles. Amém. Te agradecemos por isso, te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem cuidado de nós nesse tempo de tantas incertezas, de tanta insegurança. Pai. E nós declaramos que a nossa confiança, que a nossa fé está completamente depositada no Senhor, que Amém. você é a nossa sorte, você é o nosso caminho, é em você que confiamos para tudo, para dar cada passo. Amém. E somos gratos porque você é o Deus da nossa vida, em Amém. nome de Jesus. Amém. A gente se vê nos próximos episódios. Tchau, tchau e até a próxima.